A mensagem dessa manhã, queridos, que eu vos trago, está no livro de Mateus, Mateus capítulo 24. Quero agradecer ao pastor Gerson, um amigo, pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês também. Eu acredito que é o 5º ano dele aqui com vocês também. É isso? Está batendo recordes também, né? Pastor Gerson, que Deus abençoe a ele, sua linda família. Você encontrou Mateus capítulo 24? Feche seus olhos, abra o seu coração mais uma vez, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos. Pedimos a Deus que ao lermos a Tua palavra, o Senhor nos traga reavivamento. A Tua palavra, Senhor, é o único livro que nós temos o privilégio de ler com o autor do nosso lado. Portanto, Senhor, nada melhor do que o Senhor para nos revelar o que o Senhor quis dizer e impactar as nossas vidas com a Tua palavra. Fala fortemente, Senhor. Traga esperança para aquele que não está tão animado. Traga, meu Deus, convicção ao coração daquele que precisa tomar uma decisão firme ao teu lado pela vida eterna. Traga, meu Deus, consolo para aquele que está ferido e machucado pela história do pecado. Reaviva-nos por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem dessa manhã, irmãos, é enganados ou preparados? A geração de crentes descrentes. Leia comigo a palavra de Deus que está aqui em Mateus, a partir do versículo 1. Jesus estava nos seus últimos dias de ministério. Ele estava em Jerusalém. Ele havia chegado em Jerusalém num domingo e ficou tradicionalmente celebrado pela Igreja Católica como Domingo de Ramos. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia. E as pessoas diziam: Hosana, Hosana. Jesus então, irmãos, passa aqueles últimos dias ali, em Jerusalém. Em um daqueles dias, Jesus ele foi ao templo. E ele fez uma mensagem, irmãos, uma mensagem muito forte, onde ele condenava a hipocrisia de religiosos. E logo em seguida ele é abordado por uma pergunta muito interessante. Primeiro é feita uma declaração e depois uma pergunta. Leia comigo a declaração que está no versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Irmãos, as construções do templo, elas eram de fato imponentes. Eu vejo que vocês estão, irmãos, vivendo um outro momento de reforma. Quando eu estive aqui, nós também iniciamos reformas. O pastor antes de mim fez a reforma com vocês dessa fachada, que é atual. Em seguida, a gente reformou todo o telhado dessa igreja para receber o forro, porque quando eu estive com vocês aqui, a gente ainda via os passarinhos entrando dentro da igreja. E quando eu me dirigi lá para a sala pastoral, eu fui para esse lado de cá e eu vi a parede fechada. Eu disse, meu Deus, as coisas mudaram, porque a gente entrava por aqui. Vocês lembram disso, irmãos? Agora é por aqui. Mas em breve, nem sei como é que será, porque eu sei que a igreja vai ser alargada. Coisa linda, irmãos. Isso é o crescimento da obra de Deus. Parabéns. A obra de Deus, ela cresce porque vocês crescem. Porque nós crescemos. Isso é maravilhoso. Construções, irmãos, elas trazem um senso de imponência. Construções carregam história também.
Eu acredito que o lugar mais imponente que eu tive a oportunidade de entrar e visitar foi o Palácio Real, construído por Felipe II na cidade de Madrid. Irmãos, e o guia ia dizendo assim, ó: por essas escadas aqui, Napoleão Bonaparte subiu quando ele conquistou toda a Península Ibérica. Poxa, eu dizia, cara, eu estou subindo pelas escadas onde Napoleão Bonaparte subiu. De fato, o palácio era belíssimo, irmãos. E eu tive a oportunidade de acessar alguns lugares e não era comum aos visitantes, mas como eu fazia parte de uma expedição representando o Brasil, deram a oportunidade de a gente ir no quarto do rei, de ir na sala do trono, só disseram a gente para não ousar sentar no trono. Mas a tentação foi grande, viu, irmãos? Confesso que eu me contive. Eu acho que eu ia levar um esporro tão grande se eu fizesse. E de fato tudo aquilo era muito imponente, irmão. Eu quero que você permita a sua mente se transportar a esse momento. O templo, irmãos, ele era uma construção imponente. Você já foi à cidade de Aparecida do Norte? Alguém aqui já foi à cidade de Aparecida do Norte? O irmão já foi. Vocês repararam que ao ir de São Paulo para Aparecida, quando você vai dirigindo ali naquela BR, quando você vai chegando assim, você vê a primeira coisa surgindo é aquela catedral? É de fato imponente, não é? E aí você vai e a catedral vai ficando maior, e quando você olha ao redor daquela catedral, irmãos, as construções são ínfimas comparado àquele mundo de construção. Era mais ou menos isso o sentimento dos apóstolos aqui. Eles olhavam para aquela construção e diziam, cara, isso aqui traz um senso de coisa durável. O templo me faz sentir a eternidade. Aí Jesus responde no versículo 2. Leia comigo, você aí, na sua Bíblia, porque o que a Bíblia diz eu acredito. Diz assim, ó: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus a eles. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso é um impacto, entende? Você está impressionado, aí Jesus fala uma coisa mais impressionante ainda. Não vai ficar nada sobre nada. Isso aqui vai passar. Quantas vezes, irmãos, nós erigimos coisas e achamos que elas não irão passar? Um dia eu tive um topete. Acredita, irmãos. Um dia eu tive um topete. Não ficou um fio. E o Ginaldo sabe. Eu dizia para os anciãos: olha, irmãos, quando fracassar em cima, vai embora tudo. Para que parede se não tem mais telhado? Eu não vou ficar com isso, não. Vai embora tudo. Não quer ficar, então vá. Irmãos, quantas vezes nós elegemos momentos e achamos que eles serão eternos? Coisas imponentes, coisas agradáveis, bonitas, mas elas passam. Porque na história do pecado, irmãos, tudo passa. Jesus então olha para eles e diz assim: está vendo aqui pedra? São imponentes, não? Mas não ficarão uma sobre a outra. Irá passar. Irá passar. Impactados, irmãos, com esta visão apocalíptica, com essa visão trágica que se cumpre poucos anos depois. Aqui era o ano 31. Aqui era o ano 31. Sabe quantos anos depois essas pedras elas foram removidas e não ficou uma sobre a outra? Somente 39 anos depois. Era o ano 31. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. 39 anos depois, a profecia se cumpriu. E lá em Roma existe um arco. Vocês já ouviram falar sobre arcos triunfais, né? Construções de arco. Por exemplo, lá na França tem um arco muito famoso. Talvez alguns aqui tiveram a oportunidade de ir a Paris e lembre desse arco, porque ele é bem preservado, né, irmão? É bem imponente. Lá em Roma existe um arco chamado Arco de Tito.
Tito. E nesse arco, irmãos, está ali descrevendo o que aconteceu nesse dia em Jerusalém. Um arco secular construído por um homem que a profecia descreve como homem vil, atesta que o que Jesus falou é verdade e se cumpriu. Interessante. Então, motivados por essa expectativa, eles perguntam no versículo 3. Leia comigo aí na sua Bíblia, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos então se dirigiram a ele em particular e lhe disseram: você sabe quando você está num lugar impactante ali, empolgado, aí alguém chega e joga um balde de água fria e você fica remoendo aquele negócio um tempão, pensando naquilo? Imaginem, eles estavam no templo, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles caminharam até o Monte das Oliveiras só pensando no que Jesus havia falado. Aquilo ficou na mente deles ali, sabe? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles então perguntaram, em particular, dize-nos quando acontecerão estas coisas. Primeira pergunta. Quando é que Jerusalém vai ser destruída? Segunda, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? São duas perguntas. E Jesus, naquele momento, ele responde às duas perguntas. Tanto da destruição de Jerusalém, quanto do fim dos tempos, da sua vinda. E então ele começa a responder. Leia comigo, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão poucos, é isso? Não. O que é que diz aí na tua Bíblia? Muitos. Interessante. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Continue comigo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da transgressão da lei de Deus, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, queridos, a resposta de Jesus, ela é uma resposta, no mínimo, bem abrangente. Porque ele lança visão ao futuro e ele não enxerga um século apenas, ele enxerga toda a história até a sua volta. Mas ele fala os pontos principais, aquilo que é mais marcante nessa história. Você vê que ele trata de catástrofes, de movimentos sociais e movimentos naturais extremamente marcantes, mas ele diz, olha, isso é apenas o princípio das dores. Não vos assusteis. Quando a gente vê coisas ruins acontecendo, irmãos, a gente repensa a vida, sabe? E a gente acha que chegou o fim. Mas não são coisas ruins que determinam a agenda de Deus. O que determina a agenda de Deus, irmãos, é a pregação do Evangelho. É isso que, de fato, porá um fim nessa história. Mas nem mesmo essas coisas ruins que foram enfatizadas com Jesus como sinais, elas são os principais sinais. Se você ler novamente essa perícope aqui, que é essa porção que nós acabamos de ler, você observa que o principal sinal de Jesus, irmãos, não foi guerra,
Nós vivemos, irmãos, numa época muito estranha. Existe muita informação religiosa, irmãos, mais do que em qualquer outro período da história. Nós temos Bíblias. Quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? As pessoas não tinham Bíblias na Idade Média, irmãos. Nós temos mais de uma, em várias versões e traduções, e até em outros idiomas. Nós temos sermões, nós temos podcasts, nós temos canais cristãos, irmãos, inclusive Novo Tempo. Que bênção! Eu sempre lembro, quando eu penso no Novo Tempo aqui em Marcel, eu lembro do irmão Tasto, seu avô. Ele encabeçou uma luta pela Novo Tempo aqui. Que bênção! Congressos, irmãos, conferências, evangelismo. Nunca tivemos tanto isso. Mas Jesus não disse, irmãos, que o problema dos últimos dias seria a falta de religião, não. Veja que Jesus não diz que o principal sinal antes da sua vinda, Paula, seria o ateísmo. Porque as pessoas deixarão de acreditar no Deus Criador. O evolucionismo seria o principal problema. Não. Jesus ele deixa claramente, irmãos, que o principal problema é acautelai-vos que ninguém vos... E ele enfatiza isso aqui mais de uma vez. O engano religioso seria o principal sinal antes da sua vinda. Sabe, irmãos, o ateísmo não é o principal problema. Talvez, irmãos, o principal problema seja uma fé sem transformação. Uma fé de boca para fora. Uma fé de estatística do IBGE. Já faz alguns anos, irmãos, que o IBGE detectou mais adventistas no censo do Brasil do que no livro da igreja. Pessoas que dizem ser adventistas, mas não vivem mais como adventistas. É a geração dos crentes descrentes. Recentemente eu ouvi um diálogo que uma amiga minha me contou. Ela disse que chegou na cabeleireira para pintar o cabelo dela. Ela tem por volta de 40 anos, né, Amanda, né, Paula? Amanda Prata. E quando ela sentou na cadeira, ela disse assim: ai, mulher, eu tô doida para ir para o céu. Lá eu não vou mais precisar pintar os cabelos, né? Não vou precisar mais me preocupar com os brancos. Aí a cabeleireira olhou para ela e disse: nossa, fazia tempo que eu não ouvia um crente falar do céu. Vocês entenderam o que aquela cabeleireira se admirou, irmãos? Ela disse: nossa, fazia tempo que eu não ouvia um crente falar do céu. Aí a Amanda perguntou: oxe, eles estão falando de quê? A cabeleireira falou: de tudo, menos do céu. Talvez, irmãos, seja um dos sinais mais silenciosos dos últimos dias, sabe? Nós continuamos falando de muitas coisas espirituais, mas nós perdemos a saudade da eternidade. Na lição dessa semana, o texto para memorizar, né? Um dos textos da lição falava que o Senhor colocou em nós o quê? O desejo da eternidade. E talvez, irmãos, um dos nossos principais problemas é perder a saudade dessa eternidade. O primeiro sinal, irmãos, não foi guerra não, foi engano. Quando os discípulos perguntaram sobre a volta de Jesus, talvez você esperava que Jesus respondesse: catástrofes, impérios, conflitos. Só que Jesus começou dizendo o quê? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Será que nesse ninguém nós podemos incluir nós mesmos, irmãos? Será que nós podemos nos auto-enganar? O auto-engano? Começar a colocar no nosso coração que está tudo bem, que nós estamos firmes, e a gente não suporta, irmãos, resistir à tentação de assistir um jogo da seleção brasileira que foi no sábado.
Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, 2006, foi antes de vocês aqui, eu comecei em Delmiro Gouveia. Um jogo da seleção, irmãos, caiu no sábado, era um sábado à tarde. E nós inventamos uma vigília para ajudar os irmãos a não cair em tentação. Durante a vigília, soltaram fogos. Eu disse: ó, irmão, não se preocupe não, que o Brasil já está ganhando. Quando a gente sair daqui, a gente sabe. Acabou, irmãos, a vigília e nós saímos e não tinha festa nas ruas. Eu digo: rapaz, o negócio deu errado. E aí quando eu descobri, irmãos, o Henry havia feito um gol pela França e nós havíamos sido eliminados. Mas o que era mais engraçado era pensar nas pessoas que não estavam na vigília porque cederam à tentação. Porque além da tristeza pela derrota, ainda tinha tristeza pelo pecado. De ter assistido no sábado. Duas tristezas. Dessa vez, pelo menos, né? Saiu felizinho. Felizinho pelas coisas do mundo, irmãos, que passam. Muitos de vocês aqui não ouviram Galvão Bueno gritar: é tetra, e foi massa viver aquilo, hein, Reginaldo? Desde 70 o Brasil não ganhava. Quando o Brasil ganhou, que Roberto Baggio chutou aquela bola por cima da trave, irmãos, foi uma explosão de alegria. Muitos aqui nem viram, nem mesmo o título de 2002, que a gente tinha certeza que o Brasil ia ganhar, só não sabia de quanto, não era? Essa seleção foi aquela, rapaz. Mas passou, irmãos. Assim como o templo de Jerusalém passou. Quantas vezes nós estamos construindo, irmãos, edificações, achando que elas vão durar para sempre. E perdemos a saudade pela eternidade, aquilo que realmente vai durar para sempre. Irmãos, eu estou mancando porque eu fiz uma cirurgia no joelho. Aí se vocês me verem andando assim, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, é porque eu ainda estou me recuperando, tá? Sabe, queridos, sabe, irmãos, o diabo, ele não se preocupa apenas em afastar as pessoas da igreja. Ele quer também afastar da igreja. Mas ele também trabalha para manter pessoas dentro da igreja sem um relacionamento vivo com Cristo. Ele não só trabalha para tirar da igreja, ele trabalha para tirar de Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Talvez você esteja se sentindo assim nessa manhã, meu irmão. São pessoas que conhecem a verdade, mas não sentem mais o poder da verdade. Não são transformadas pela verdade. Jesus, ele escreveu, irmãos, que é possível honrar a Ele com os lábios, mas o coração está longe dele. E isso é muito triste, irmãos. Eu chego a uma conclusão, sabe? Nunca foi tão fácil parecer cristão. E nunca foi tão difícil ser cristão de verdade. Nunca foi tão fácil parecer cristão. Mas ser de verdade nunca foi mais difícil, hein, Ginaldo? Nós temos medo, irmãos, das coisas erradas, sabia? Como assim, pastor, medo das coisas erradas? Existe uma inversão, irmãos, do que está acontecendo. Nós temos medo do juízo de Deus, mas não temos medo do pecado. Se você está sob a graça de Cristo, irmãos, transformado pela graça, você não tem que ter medo do juízo. Você tem que ter medo do pecado. Nós temos medo, irmãos, da condenação, mas nós brincamos com aquilo que nos afasta de Deus. Fazemos piada. Geralmente aquilo que a gente gosta de brincar, a gente coloca no inho, né? São os pecadinhos. Cervejinha, cafezinho, os inhos. E esses inhos vão se transformando em ão.
em separação. Temos medo da condenação, mas nós brincamos com aquilo que nos afasta de Deus. Temos medo de nos aproximar de Cristo, irmãos, quando nós caímos em pecado. Isso está errado, irmãos. Medo de se aproximar de Cristo quando a gente peca. Não, a gente não pode ter medo daquele que morreu por nós, daquele que se melou na lama do pecado por você e por mim. Está errado isso. Não podemos ter medo de nos aproximar de Cristo quando nós caímos. A gente é complicado, né, rapaz? Ô povinho complicado, meu Deus do céu. E Deus, eu morrer por esse povo complicado, ó. Sabe, queridos, nós devíamos ter medo do pecado e não do perdão. Medo do perdão, não. Adão correu de Deus depois que pecou, não foi? Lembram disso? Nós continuamos fazendo a mesma coisa, meus irmãos. O pecado nos destrói. O perdão é quem nos cura. Mesmo assim, nós fugimos do perdão e negociamos com o pecado. Negociar com aquele que vai nos destruir, irmãos. Isso é se iludir. Isso é auto-engano. Cuide que ninguém vos engane, nem mesmo você. Jesus não veio, irmãos, para afastar pecadores arrependidos. Ele veio para salvar você e a mim, que somos pecadores arrependidos. Deus não está tentando destruir você, não, irmão. Deus está tentando podar você, tirar o que não presta. Como assim, pastor? Talvez você esteja passando por uma luta intensa, irmãos. Uma perda, uma crise, uma disciplina de Deus, inclusive. Lembre-se de uma coisa: é melhor ser podado. Sabe o que é podar, irmãos? Quando você pega uma árvore e você tira assim uns ramos para que ela cresça e frutifique. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. É melhor aprender a dizer não do que no final perguntarem: esse aqui vai para o fogo? E a resposta ser: sim, vai também. Deus nos livre dessa hora. Jesus está aqui para nos livrar dessa hora. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Jesus disse lá em João 15 que o Pai poda os ramos que dão fruto. A poda dói. Poda dói. Mas a poda é prova de cuidado. Meu adolescente, escute uma coisa: o não do papai e da mamãe é cheio de amor na maioria das vezes, a menos que ele seja doente, e ela também, né? E acontece de existirem pais doentes emocionalmente. Mas no geral, o não de um pai e de uma mãe é tentando preservar você de dores. Confie no papai e na mamãe, confie no pastor, confie nos anciãos. Também tem um monte de ancião doente e pastor também. Mas muitas vezes, irmãos, foram tentando preservar você para um relacionamento real com Deus. O agricultor não poda aquilo que ele pretende abandonar, irmãos. Deus só poda aquilo que ele pretende que floresça, a sua vida floresça. Talvez a sua dor não seja sinal da ausência de Deus. Talvez seja a tesoura amorosa de Deus, preparando uma colheita maior. Ah, pastor, mas eu estou lutando demais. Então eu dou um conselho a você: não lute sozinho não. A luta é grande, lute sozinho não. Eu sei que tem gente aqui cansada, irmãos, lutando contra tentações, contra pecados antigos, lutando contra medos e fracassos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, uma verdade extraordinária. Guarde ela no coração. Jesus venceu todas as tentações, não foi? Sim ou não? Então não deixe ele de fora das suas tentações, não, irmãos.
Não deixe ele de fora das suas lutas, não. Não lute sozinho. Ele conhece a batalha, ele conhece o que é dor, ele sabe e conhece o peso da vida. O Salvador que virá nas nuvens, irmãos, é o mesmo Salvador que hoje entra na sua luta do dia a dia. Amém, meu irmão. A preparação para a volta de Jesus, irmãos, não acontece nas grandes decisões, não. Ela acontece nas batalhas de cada dia. A cada dia nós temos que decidir ir para o céu. Eu quero o céu, eu quero Jesus, eu quero as coisas de Deus. Mas o que é que você está fazendo com a sua vida? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? A volta de Jesus, irmãos, não é uma doutrina não, irmãos. Eu estava falando ali para Ginaldo e falando de uma coisa que eu sinto no meu coração. Irmãos, saudade a gente sente de coisas que já passaram, não é? Saudade. E imaginação a gente faz de coisas que a gente ainda não viveu, né? A gente imagina. Quando eu penso na volta de Jesus, eu penso numa imaginação com saudade. Como é possível sentir saudade de uma coisa que eu não vivi? Esse é o meu sentimento em relação à volta de Jesus, sabe? A volta de Jesus não é uma doutrina, irmãos. Ela é uma forma de viver. Alguém disse certa vez: o maior uso que nós podemos fazer da vida é gastá-la em algo que dure mais do que ela. Eu vou repetir para você, de repente você quer copiar isso aqui, porque eu copiei esse pensamento. O maior uso que nós podemos fazer da vida é gastar a vida em algo que dure mais do que ela. O que é que dura mais do que a vida, irmãos? Os filhos. Eu sei que talvez você tenha que guardar algum filho seu numa cama de flores para a volta de Jesus. Isso é doloroso demais. Só sabe quem já viveu. Mas no geral os filhos duram mais do que nós. Tá aí uma coisa que vale a pena investir a vida nos filhos. Sabe uma coisa que dura mais do que nós? O nosso caráter. Porque mesmo depois quando a gente vai, as pessoas ainda continuam lembrando do que a gente foi. Uma coisa que dura mais, sabe o que é também, Fernando? O reino de Deus. A eternidade. O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo uma geração que está investindo tudo no que vai passar. Jesus nos chama para investir no que permanecerá para sempre, meus irmãos. Investir tudo no que permanecerá para sempre. Sabe? Os sinais estão diante de nossos olhos, irmãos. Eu não vim aqui nessa manhã falar sobre os sinais, porque os sinais vocês já conhecem. Eu não preciso alertar a ninguém que Jesus está às portas. Nós sabemos disso já. Eu vim falar aqui de um problema que não é identificar os sinais. Eu vim falar de um problema que é responder a esses sinais. Como nós estamos respondendo diante desses sinais? Porque o verdadeiro problema é como nós respondemos a esses sinais. Porque na verdade, irmãos, só existem dois grupos: os enganados e os preparados. Não são ricos e pobres. Não é religiosos e não religiosos. Não são os adventistas e os não adventistas. São dois grupos: os enganados e os preparados. Os enganados conhecem os sinais, mas continuam vivendo como se não conhecessem, distante de Cristo. Os preparados vivem cada dia, irmãos, esperando pelo Rei, por esse sonho, por esse dia.
Porque eles aprenderam que é melhor ter medo do pecado do que medo do perdão. Que é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Os preparados vivem esperando o rei, sabe por quê, irmãos? Porque é melhor lutar com Cristo do que lutar sozinho. Porque o maior uso da vida é gastar a vida em algo que dure mais do que ela. Irmãos, vocês me viram aqui chegar, e eu lembro da irmã Marluce lá, da igreja do Moura Castro, da sua igreja. Cadê o irmão que cantou? O irmão é lá do Moura. Acho que ele já está por aqui. A irmã Marluce olhava para mim, para minha esposa, e dizia assim: meu Deus, são 2 meninos. Eu falei o quê? Eu já estou misturando tudo. Isso aí foi outra igreja que eu fui pastor. Moacir Andrade. Pelo menos começa com M, né? Eu estou nessa fase, irmão. Eu quero chamar a Liz e chamo de Sofia, trocando o nome das filhas. De fato. Mas sabe qual é o meu orgulho? É que eu peguei toda a minha juventude e coloquei no Evangelho. Vocês me viram chegar aqui com cabelo, irmãos. Quando vocês impuseram as mãos sobre mim e me ordenaram pastor, eu ainda tinha cabelo. Hoje já foi embora. Eu e alguns, né? Mas eu não me arrependo, irmãos, de ter pego a minha juventude inteira e ter colocado naquilo que vai durar para sempre, que é o reino de Deus. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, irmãos, os preparados não dirão: escondei-nos daquele. Caí sobre nós e escondei-nos daquele. Os preparados não dirão isso, irmãos. Serão aqueles que se enganaram ou que se deixaram enganar. Sabe o que é que os preparados dirão? Eis aí é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Nele exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você está apenas observando os sinais? Ou você está se preparando para encontrar esse rei? Pense nisso. Vamos ouvir essa canção. E depois eu quero orar por você que quer pedir a Deus nessa manhã reavivamento. Para você que sentiu o chamado de Deus aí, chamando você a tomar uma decisão pelo batismo, eu quero orar por você, por cada um de vocês, irmãos, porque eu também quero estar preparado. Se você quiser orar junto comigo, pedindo a Deus preparação, fique em pé ao término dessa canção. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver sua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, vai em mim descansar. Lembrarás das promessas, dos milagres que eu te fiz.
impossível, clamarás a mim, lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. Como é bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Mas eu quero ver você quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, confio em ti. Vai em mim descansar, confio em ti. Lembrarás das promessas, dos milagres que eu te fiz, quando for impossível, clamarás a mim, lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus? E se chorares? E se te machucares? Lembrarás das promessas que eu te fiz? Quando for impossível, clamarás a mim? Lembrarás que eu sou teu Pai? Ou me esquecerás? Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Esse é o seu desejo, meu irmão? Esse é o meu desejo. Alguém aqui nessa manhã, tocado pelo Espírito de Deus, tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus como Salvador da sua vida? Levanta a sua mão, eu só quero orar por você especificamente. Você que ainda não foi batizado,
Você que precisa talvez ser rebatizado. Quem é você? Eu quero orar por você. Você que conhece a verdade. Você que está fazendo um estudo bíblico, mas precisa permitir que essa verdade entre de forma poderosa e te transforme. Quem é você? Tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão? Você quer pedir a Deus reavivamento então? Você quer pedir a Deus: Senhor, me fortalece nessa esperança, porque os problemas não são os sinais, os problemas é como está a minha vida. Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos fazer essa oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que falou aos nossos corações de forma poderosa nesta manhã. Obrigado porque o Senhor vai voltar. Eu não preciso provar isso para ninguém. Mas existem coisas, Senhor, que tentam roubar de nós essa esperança. Pecados acariciados. O velho, mas eu acho que não tem nada demais. Ajuda-nos, Senhor. Reaviva o Teu povo nessa manhã. Que a Tua presença caia sobre nós de forma abundante e poderosa, assim como nós ouvimos essa chuva cair, Senhor. Nós queremos a chuva serôdia, Pai. Nós queremos poder para viver e estar preparados para a Tua breve volta. E poder para pregar ao mundo: viva com esperança, Jesus está voltando. Fortalece o Teu povo, meu Deus. Ajuda-nos. Abençoe os anciãos, o pastor Gerson e todos os demais pastores que ainda virão por aqui. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo do Benedito Bentes, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Perdoa os seus pecados e faz dessa igreja uma igreja poderosa, meu Deus, para libertar, para edificar em Cristo, para preparar para a Tua breve volta. Eu e minha família, Senhor, nos sentimos felizes de ter estado aqui. Fica com eles e vá conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, meus irmãos. Tem um ditado que diz que aquele que visita quer visita. Agora vocês estão me devendo uma visita lá na Bahia, tá bom? Até lá.